Um deles, o primeiro, que era assim, como aprender a encontrar a cône de Monge de uma determinada EDP. Depois que encontrar esse cône de Monge, vamos tentar visualizá-lo na superfície integral. Depois, um segundo exemplo que eu quero trabalhar hoje. Equação da onda não linear, uma determinada tipo de equação não linear, que a gente vai trabalhando, encontrar a superfície integral e fazer alguns estudos da solução. E também, caso a gente dê tempo, estudar um pouco a equação econômica. Encontrar a superfície integral, essa coisa toda. Então, vamos lá, nosso primeiro exemplo de hoje. Esse exemplo aqui está na página 32 das notas do André. Encontrar. EDP. Pronto. Vamos lá. Eu vou montar aqui tipo um esquema, assim, o nosso algoritmo de como encontrar os cônes de Monge, de determinado EDP. Vou botar aqui nosso esquema aqui. Eu vou copiar, daqui a pouco eu digo o que a gente vai fazer. Vou botar aqui. Vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Dado um ponto P0 na minha superfície integral, vamos encontrar o cône de Monge nesse ponto, certo? Beleza. P e Q, só relembrar a notação que já está sendo usada nas notas, é derivada em relação a x, derivada em relação a y. Beleza? Então pronto, a gente sabe o seguinte, que um plano tangente no ponto P0 é dado por essa equação. Se nós usarmos a EDP avaliada nesse ponto, a gente pode extrair o termo Q em função de P. Certo? Agora, só que aí agora a gente vai usar a condição 3i, para aí, o que a gente vai fazer com a condição 3i? A gente consegue expressar P e Q em função de x e y. Depois disso, a gente vai retornar para a primeira equação e vai ter nossa família de planos. Não sei se todo mundo acompanhou ou se foi muito rápido. Minha família de planos está aqui. Certo? Eu tenho dois parâmetros, P e Q. Uso a EDP inicial, fico só em função de um parâmetro. Faço Q em função de P. A partir da minha EDP avaliada no ponto P0. A condição 3i foi o que eu fiz. Simplesmente derivei a equação do plano tangente. Então, a partir da condição 3i, que a gente consegue expressar
o Q e o P em função de x e y. A gente vai ver depois como. Aí depois eu retorno para a equação do plano e substituo aqui agora P em função de x e y, Q em função de x e y. E tá, aí eu tenho minha família de planos tangentes. Vamos ver isso agora nesse exemplo concreto aqui. Aqui é só o esquema que a gente vai usar sempre para encontrar os cônus e monges, que sempre foi pedido. Vamos ver agora nesse exemplo concreto aí. Carlos já me conhece, eu sei que ele vai ficar à vontade de fazer perguntas. Davi, qualquer dúvida, tá, fica à vontade aí. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos agora usar o nosso exemplo, né? Aplicar no exemplo. A EDP. A EDP a gente pode escrever como sendo F de x, t, pq igual pq menos 1 igual a 0. Certo? Vamos usar a EDP para obter Q em função de P. Então, isso implica a gente vai obter o quê? Que Q... Z. Perfeito. Não sei se eu esqueci em algum momento. Tem lá. Isso é perfeito. X, T, Z, P, Q. Então, a partir da nossa EDP, a gente consegue Q em função de P, que vai dar 1 sobre P. Certo? Vamos derivar. Ou como a gente queira, a gente pode dizer que isso daqui... Certo? Perfeito? Agora a gente vai usar a terceira condição. A gente sabe que a derivada de Q em relação a P é dado por isso aqui. Então, isso daqui vai ser igual... Isso aqui vai vir de 3i. Vamos botar assim, ó. Menos... Pronto. A partir de agora a gente já consegue expressar P em função de xy, Q em função de xy. Todo mundo acompanhando? Então vamos jogar agora na equação do nosso plano. Planos tangentes. Vai ser C menos E0. X menos X0. Pronto. Quem é P? Só vou isolar aqui. Só algebrismo agora. Raiz. Mais que... Pronto. Isso aqui... A gente vai chegar aqui. Z menos Z0 ao quadrado vai ser igual a 4 x menos x0 vezes y menos y0. Cônus de monge no ponto P0. Perfeito? E só para... Porque assim, quando eu estudei esse conteúdo, assim, a gente pergunta, fala, cônus de monge, a gente imagina que tem que ser cônus. Aqui é um exemplo que o côno de monge não necessariamente é um cone. Mais da frente eu vou exibir esse côno de monge tangenciando a superfície integral que a gente vai encontrar agora, que vai ser o nosso próximo passo. É só para... O côno de monge não necessariamente precisa ser um cone. Beleza? E agora vamos, dando continuidade no nosso exemplo, chamar de exemplo 2, que aqui está na página 46 das notas de André, quem quiser acompanhar aí. Vamos encontrar
superfície. Superfície. Beleza? Vamos agora tentar encontrar a superfície integral. Como é que a gente encontra a superfície integral? Novamente. Vamos botar o nosso esqueminha aqui. Vamos conseguir um esquema que eu vou usar em todos os exemplos, sempre os mesmos tópicos. Opa. Primeiro vamos parametrizar nossa curva inicial, certo? X vezes S. Tô fazendo uma ladeira aqui. Tá. Perfeito. Eu vou copiar aqui, daqui a pouco eu volto explicando tudo aqui, porque vou fazer um esquemazinho aqui. Tá? Segunda faixa. Teria que ser aquele D de esse ser igual a zero. Ah, tem um S aqui. É zero, tem que ser zero, sim. Essa tem que ser zero. Tem que ser zero. Bem, qual é que eu estou querendo fazer aqui, pessoal? Se a gente lembrar, a gente tem aquele sistema de DDOs característicos. No sistema de DDOs característico, a gente precisa de uma condição inicial para o P e por quê? E para o Q. Daqui a pouco eu vou escrever o sistema de DDOs característico para a gente. Então, como é que eu encontro essa condição inicial? Primeira tentativa, avalio o P, a IDP inicial, para me dar uma expressão P e Q. E a segunda equação que eu vou ter que checar, que o P e o Q tem que obedecer, é a condição da faixa. Que a condição da faixa é a condição da faixa nos diz. Ele vai me dar uma certa. Vai dizer o seguinte, ó, a sua curva inicial. O seu P e o Q tem que ter uma compatibilidade com a condição inicial. Para poder ser. É isso que está dizendo a condição da faixa. Então, a partir dessas. Só algebrismo aqui, substituindo quem é o dx, o dt e o dz, o que, é que a gente vai conseguir obter? Daqui. Q1, P, 0, Q, isso é igual a 1. Isso implica que P é igual a 1 e Q é igual a 1. Então, vamos agora montar o nosso sistema de DDOs característico.
e tentar resolvê-lo. Sistema de DDO. Ah, que merda. Opa. Sistema. Dá pra cá. Fazer. Quer fazer? Vamos lá. No nosso caso, quem é F? Vou botar IDP. Vou botar ali. Só para escrever aqui quem é IDP. IDP. Certo? Vamos lá. FP daqui. FQ da P. Isso aqui vai dar 2PQ. Essa condição aqui. Pronto. Agora vamos colocar as condições iniciais do nosso sistema de DDoS. Certo? X de S0 igual a S. S0. Ei. Pronto. Beleza. Resolvendo o nosso sistema, o que a gente vai obter? Aqui desse tempo. X. Talvez esse. E desse tal. Esse tal. Pronto. Tá beleza aí, Ailton? Então, o sistema, resolvendo o sistema, a gente encontra nosso P, todos os dados em função do parâmetro S e tal, só que agora a gente quer obter a nossa superfície de grafo XY. Então, vamos desfazer para as coordenadas XY. Então, a gente vai concluir que Z de U de XY é C. Pô? A primeira equação não tem que ser um sinal menos, não tem? Menos. Isso, menos. Perfeito. Tem menos aqui. Fica 2T. X menos T. Portanto. Assim mais T. Vamos visualizar. Tudo beleza aí, Carlos? David, Ailton. Vamos tentar visualizar agora
o gráfico quando a gente plota a superfície integral e o cone de Monge num determinado ponto. Certo? Deixa eu ligar aqui. A princípio, o algebrismo é assim, é tranquilo. A questão é só saber se tem que tentar... Agora vamos tentar interpretar o que a gente está fazendo aqui, vendo na superfície. Tá. Ligou? Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Analisando assim, vocês conseguem verificar, por exemplo, quem é o dado inicial a gente consegue ver fácil. A curva preta. Deixa eu tirar um dado aqui. Daqui a pouco a gente... Deixa eu tirar só uma informaçãozinha aqui, depois a gente vê ele. Não é isso que eu quero tirar, não. Pronto. Deixa eu voltar, tela cheia. Quem é essa curva azul? Quando a gente resolve esse sistema, o que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está fazendo? O que foi que a gente fez aqui? O nosso dado inicial, a gente parametrizou por S. Está aqui. Quando a gente resolve esse sistema, o que são esses valores aqui? Simplesmente são a direção que a gente vai... As direções características. É a direção que vai nos dar a curva característica. Então, o azul é a nossa curva, é uma curva característica, a partir de um determinado ponto. E o tracejado é a nossa característica projetada. Então, quando a gente resolve isso daqui, ao obter x, s tal, e y, s tal, o que a gente está fazendo é obter uma parametrização da nossa superfície, pelo menos localmente, a princípio. Porque a gente não provou nada de existência de solução global. Então, resolver esse sistema, a gente está tentando encontrar por trás disso, o que a gente está fazendo? Tentando encontrar uma parametrização local da nossa superfície integral. O que foi que eu fiz aqui? Vendo no gráfico que está sendo feito aqui. Fixado um ponto S, a gente agora quer sair do dado inicial ao longo da característica azul, ao longo da característica. Que está sendo feito aqui. Dado meu dado S, meu parâmetro tal, está parametrizando a curva característica. Beleza? E o nosso cone de Monge, como ele tem que ser, ele tem que tangenciar a nossa superfície integral. Agora deixa eu jogá-lo aqui para a gente visualizá-lo. Deixa eu dar uma rotacionar ele um pouco aqui para ficar uma visualização melhor. Epa. Ó, só um detalhe. Quando eu plotei esse gráfico pela primeira vez, parecia que estava cortando, né? Mas não está cortando. Eu acho que é a questão da coloração. É como se o nosso cone de Monge, ele não é tão curvo, digamos assim. Ele é meio... Então, quando você bota o plano em cima dele, essa cor prevalece sobre o amarelo. Por quê? Por que ele não corta? Se você olhar, se ele cortasse, teria que aparecer amarelo embaixo. Ele não está cortando. É só a questão assim, quando você colocou o amarelo por cima do vermelho, o vermelho foi que prevaleceu. A cor vermelha. Mas você vê que é... Ó, beleza? Isso. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Superfície integral. Cone de Monge tangente. Isso. Perfeito. Tudo beleza aí? Compreende essa questão do cone de Monge? Da disposição do cone de Monge? Perfeito? O vermelho é o nosso cone de Monge, o nosso amarelo é a nossa superfície integral. Beleza aí, pessoal? Deixa eu ver aqui mais. Ah, tá bom. Deixa eu voltar aqui. Vamos partir para o próximo exemplo aqui. Pro 2.
Ah, perfeito. Não voltou mesmo, né? Só a primeira. Acho que eles estão tirando o gerador. Ah, pode ser. Beleza. Mas assim, tá tudo a questão da compreensão da disposição do ponto de monge está tranquilo, né? Eu preferi plotar aqui porque para desenhar eu sou terrível, então é melhor eu plotar. Mas é importante você ter a intuição da disposição dele na superfície. Porque assim, no exercício ou numa prova, você não vai ter um MATLAB para fazer. Mas você tem que saber como é que o ponto de monge se comporta em relação à superfície integral. Ele tangencia a superfície integral, que é que a gente estava vendo ali. Né? Já que o ponto de monge é a família de planos tangentes, né? Assim, né? E isso, uma família de planos tangentes ali, côno de monge. Uma daquelas retas que está no côno de monge está no plano tangente, né? A superfície. Então você precisa ter essa intuição aí. Na hora de saber, numa prova, fazer um esboço, assim, o plano tangente está nessa. Ou numa prova ou no exercício, né? A mão. O problema é que é difícil visualizar aí, né? Acho que é bom pausar. Difícil visualizar. Deixa eu ver se eu posso falar mais alguma coisa aqui sem precisar de quadro, viu? Oh, meu Deus. Nossa, a próxima que a gente vai tentar fazer agora é a equação da onda não linear. Que é interessante. Você está falando em primeira ordem? Primeira ordem, unidimensional. Tá. Unidimensional. A equação da onda unidimensional não linear. Onde a velocidade de propagação da onda vai ser a derivada. No caso, vai ser uma onda da forma UT mais u x quadrado. A velocidade é o x. Né? Na Burgers, a gente tem que a velocidade é a altura da onda. Né? É a altura da onda. Aí vamos... Seu médio seria heterogêneo. Isso, exatamente. Mas aqui a gente tem umas coisas interessantes que surgem na onda não linear. Por exemplo, dependendo da condição inicial que você coloque, você pode ter que a sua solução, por exemplo, desapareça. Ou não, deixe de existir em tempo finito, por exemplo. Dependendo da condição inicial que você coloque. Qual método você vai usar? Superfícies integrais, características. Por trás de tudo isso aqui, pessoal, o que vai vir mais na frente é um teoreminha que vai meio que validar tudo que a gente está fazendo aqui. Que é o teorema de teoremão. Que é o teorema de Cauchy. O teorema de Cauchy vai dizer o seguinte para a gente, olha. Deixa eu lembrar das hipóteses dele. Pegue... deixa eu dizer a hipótese certinho. Pegue uma curva que satisfaz a condição da faixa. Pelo menos, se eu não estiver enganado, é só num ponto que ele exige. Pega um ponto P0, você pega e deu uma curva inicial, certo? Tem um problema de curva inicial, problema de Cauchy. Deu uma curva inicial. Pega um ponto. Suponha que você conhece pelo menos P0 e Q0 nesse ponto. Pega um ponto P0. O P0 que eu falo é o derivado em relação a x e derivado em relação a y nesse ponto. Suponha que ele satisfaz a condição da faixa. Que quer dizer o quê? Que esse P0 e Q0 que você conhece é compatível com o seu dado inicial. Então, você consegue provar que localmente, esse xs tal, esse ys tal, é uma parametrização da sua superfície integral. Parametrização da superfície integral localmente. Porque aqui a gente está fazendo a álgebra, não deu um teorema assim, tá bom, isso aqui, de fato. E algumas condições a mais também. Por exemplo, a sua curva inicial não pode ser uma curva característica. É interessante você pensar isso. Aqui a gente está tentando encontrar a direção da característica, né? Para tentar parametrizar a sua superfície. Se a gente dá um dado inicial que é uma característica, como é que faz? O que é que acontece? Aí tem problemas aí, pode acontecer. Aí você não pode garantir muita coisa. Na verdade, não garante nada. Pode não existir solução, pode existir infinitas soluções. Aí... Então, outra condição que é exigida nesse teorema, que a sua curva inicial não seja uma característica. O teorema é bonito, esse teorema, e a prova dele também é muito bonita, esse teorema de Cauchy. Muito bonita mesmo. Tu pode repetir a dificuldade? Pode falar. Se eu falar rápido, manda repetir, cara. Desculpa aí, Davi, que você não fala. Se eu escolho a curva característica. Imagine que eu dei um problema para você. Vou botar o gráfico aqui novamente.
Deixa eu ligar aqui enquanto a gente vamos conversar. Pode botar no quadro negro mesmo, que assim, no escuro dá pra ver. É verdade. Mas eu vou deixar ele ligar aqui, não vou nem baixar o negócio. Deixa eu mostrar aqui para você entender. Essa intuição é importante você ter sempre, porque vai dar, é a ideia da demonstração de teorema, sendo essa intuição. Deixa eu virar aqui. Essa intuição aqui. Essa intuição é bem interessante. Muito boa. Tá quente. Aqui. Não dá não. Não dá não. Tem que baixar. E aqui também não baixa não, sem energia. Parou tudo. Ah. Mas deixa eu levantar o... Só conversa. Deixa eu ver se eu consigo. Porque aqui não dá para ver bem. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer aqui. Não levanta não. Melhora um pouco. Porque eu estou falando isso aqui. Aí, Tó. Quem fosse, o que é que esse sistema todo, que esse sistema de característica faz? Foi o que você fez. Eu te dei essa curva inicial ao longo dessa curva inicial. Certo? O que você está encontrando aqui, quando você resolve esse sistema aqui, você está tentando. O que é que isso aqui, o que é o FP ou o FQ, digamos assim? Além de FP e FQ, o que ele está dizendo isso? O que ele está querendo dar aqui? Ele está te dando a direção que a sua característica segue, está dando a direção da sua característica. Então, o que é que eu faço? Eu peguei um ponto aqui na minha curva inicial, eu quero sair da curva, eu quero ir para a superfície. Que direção eu sigo? Quem vai me dar é a característica. Agora imagine que eu peguei uma curva inicial que já é característica. Porque lembre-se, a gente está aqui, ó. Imagine que você quer parametrizar uma R2, né? Ou uma superfície na R2, né? Você quer forrar isso aqui, ó. Então, localmente, o que você fez é o seguinte. Peguei minha curva inicial, peguei um ponto aqui nela. Então, eu pego uma direção aqui, que aqui é uma característica. Só que você imagina que você faz isso daqui, ó, ao longo da sua curva. Foi o que você fez? Você parametrizou a superfície. Agora, o problema é, se essa curva aqui, inicial, já for uma característica. E agora? Que direção eu sigo? Como é que você vai sair se você não conhece, você não vai encontrar uma direção de fuga, de escapar? Então, é isso, e por trás desse sistema de Oz, é isso que está sendo feito aqui. Isso. Beleza? Compreendo bem? Isso é o que ele chama de problema de Cauchy característico? Problema de Cauchy característico quando a curva inicial é uma característica. Problema de Cauchy característico. Mas o problema de Cauchy é quando você dá... Né? Então, na lista ele fala uma coisa, isso que eu não entendi. É o problema de Cauchy característico. Problema de Cauchy característico. Aí sim... A gente vai resolver um problema que... Deixa eu lembrar, acho que é a Econal. A gente tem um problema que a curva que na verdade é um ponto. Assim, a gente vai resolver a Econal com dado inicial um ponto. Então você não vai ter como encontrar as características. Mas você consegue resolver. Você consegue resolver e dar uma expressão. Uma solução. Dá uma expressão, uma solução. Você não tem nenhuma direção, nem descendo o que serve? Eu consigo, mesmo eu acho que se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, preciso lembrar, não é eu consigo encontrar o P0 e Q0 por outras coisas. Se eu não estiver enganado, acho que é isso mesmo. No sistema da Econal pontual, se eu não estiver enganado, eu consigo encontrar o P0 e Q0 por outras informações, mas o sistema é um característico. Ele não satisfaz a condição da curva inicial não ser característica. Curva inicial, que é um ponto, acaba sendo a característica. Mas você consegue, assim, encontrar uma condição inicial, P0 e Q0. Você consegue obter. A Econal basicamente diz que ela é o x quadrado mais o y quadrado... Igual a 1, por exemplo. Por exemplo. Aí quer dizer apenas que o terceiro é unitário.
Inicialmente. Perfeito. Perfeito. Pular no início. Perfeito. Perfeito. Você tem toda uma esfera para Exatamente. Por isso que você consegue... Na verdade, você, não unitado. Você pode, assim, na verdade, como é que a gente resolve econal? Você supõe que o P é na forma cosseno teta e o Q é um cosseno teta. E depois você impõe, ou impõe não, descobre condições para esse teta. Determinadas condições. O teta não pode ser isso, mas, entendeu? Depois você vai supor assim, P, já que P é o quadrado, mas Q é o quadrado é igual a 1, então eu posso supor, sem perda nenhuma, que P é cosseno teta e Q é seno teta. Certo. E vou prosseguindo e descubro em determinado momento, o teta tem que satisfazer determinada condição. Tá bom. E vou embora. E vou embora. E siga em frente. E siga em frente. E siga em frente. A econal é interessante, a econal. Legal. Eu gosto muito, assim, que uma das coisas assim, eu acho que é um exercício que está no Fritz. Que se você resolve, imagine que se você resolveu a econal para um dado inicial pontual, um ponto. Mas aí eu te dou uma curva. Aí você consegue mostrar que a solução da econal para aquele problema que é uma curva é a envoltória da solução com todos os dados pontuais. Bom, entendeu? Assim, você tem aqui, pega a econal pontual contra a solução. Aí agora só que o pontual dá uma curva. Então, digamos, você vai ter agora uma família de soluções. Então agora você tira a envoltória de todas as soluções. Desse ponto em cima da curva é a solução da econal ao longo da curva. É legal, é interessante saber isso. Assim, faz a solução ao longo da curva e depois faz a envoltória também, pontual. Aí você vê que os três dão a mesma coisa. Esse exercício é legal. Interessante. Da econal. Só aqui que não tem. Só aqui que está sem luz, cara. Deixa eu ver aqui. Uma característica bem interessante da econal, que a gente vai ver na econal, a gente vai ver que a própria solução é um conde de monge. O conde de monge dela é a própria solução. Essas coisas que você vai vendo assim. Tangente em todo lado, assim. Quando... Só ela que tem essa propriedade interessante? É a única que eu sei. Afirmar que ela é a única. É perigoso. Aí. Ainda mais estão gravando aí. Vai ficar gravado, eu falei. Eu falei besteira. Mas assim, é a única que eu conheço, digamos assim. Interessante. Essa história do como achar o cone de monge. Não. 232. Tu limpa tudo, tava com luz só a gente. Não é possível. Sacanagem. Não é possível. Assim. Mas sabe, quando de monge é legal essa coisa. Não, acho que deve ter ficado claro, né? Pronto, está resolvido. Vamos embora. Deixa eu desligar isso aqui. Acho que todo mundo, assim, é bom guardar isso aí, assim, como encontrar conde de monge, porque certamente vocês serão cobrados por isso. É importante. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Vamos lá, pessoal. Tudo certinho aí, Hilton? Aprendeu bem, né? Beleza. Sempre quando você tentar fazer esse DP, você tenta encontrar os contos de monge, entendeu? E tentar plotar, fazer um esboço para você tentar visualizar. Aí, exemplo 2. Aqui está na página 49 das notas, tá? É porque assim está meio... Fui buscando exemplo ali, exemplo está meio espalhado, os exemplos. Encontrar XT solução de
Pronto. Conforme falei antes, agora vamos tentar estudar a equação da onda não linear. Não linear porque a gente observar que a velocidade de propagação dela, a velocidade de propagação é a derivada. Certo? Vamos lá, o algoritmo é o mesmo. Monta a EDP inicial, encontra condições iniciais para P e para Q, ou para as derivadas parciais em X em T, monta o sistema característico, encontra a solução do sistema característico, depois muda de coordenada, volta para as coordenadas x, y e a gente vai ter nossa expressão. Então, o segmento, o roteiro da novela é o mesmo. É o mesmo. Vamos lá. Vamos escrever nosso EDP. Curva inicial. Só para chamar a sua atenção aí, da questão daquela figura, repare que quando eu parametrizo essa curva aqui, eu boto S0. Porque eu estou dizendo é o seguinte, toma essa curva aqui está o meu ponto no S, eu quero, aqui está no tal igual a 0, né? Essa é a minha condição inicial para o meu problema, para encontrar a curva característica. O que eu quero agora é sair no parâmetro tal, né? Você observar, já você pode perceber daqui o que eu estou fazendo. Certo? Isso aqui acho que não ficou bom. Tá. Curva inicial, pá. Condição inicial para P e Q. Onde é que eu tiro? Vou tirar da EDP inicial. EDP inicial é assim, é o que chama EDP avaliado na curva inicial. Só para seguir essa nomenclatura aí. Vou chamar aqui, ó. E a minha condição da faixa, que basicamente está dizendo que o meu dado inicial tem que ser compatível com a minha superfície integral. Tem que ter essa compatibilidade. Vamos lá. Cadê a condição da faixa? Aqui. Vamos lá. DZ e DS. Deixa eu ver se eu botei tudo certinho aqui. Aqui A. Isso é igual a P. Vezes 1, mais Q vezes 0. Fica aqui. P é A. Aqui é menos A quadrado. Tá até aqui o sistema aqui, ó. O sistema característico. Ih, não, só tá um pedaço dele. Só tá um pedaço dele. Vamos lá. Dx. Vou escrever melhor para caber tudo aqui. Eu já vou colocar já o valor, porque acho que todo mundo já sabe o que é, né? As componentes, quem são, tá? X e tal igual a 2P. Dt e tal vai ser igual Deixa eu pensar aqui. Não, vou precisar dele. Vou precisar dele. No próximo problema. Igual a 2P.
Essas condições iniciais. Vamos lá. Resolvendo nosso sistema. Mais essa. O que está fazendo aqui? Não. Vou botar só o resultado já. Pronto. Sistemas é fácil resolver. Tá? É só a gente vai resolvendo de cima para baixo que a gente vai fazendo tudo tranquilamente. Isso é bem fácil. Desfazendo. Vamos desfazer agora, voltar para as coordenadas x, y. A gente vai encontrar o seguinte. Isso aqui vai ser igual a A. Está aqui a solução dessa onda não linear. Primeira coisa que a gente observa aqui, que a nossa onda está viajando, nossa onda viaja com velocidade A. Certo? Viajando para a direita. Perfeito? Agora vamos ver mais as propriedades aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou querer apagar. Isso aqui eu vou deixar, que eu vou precisar disso aqui daqui a pouco. Então, vamos montar aqui. Preciso de o que está acontecendo aqui. Então, o que a gente está vendo aqui? A nossa onda viaja para a direita com velocidade A. Mas aí eu pergunto a você, se eu pegar um ponto ao longo da onda, com que velocidade está viajando esse ponto? Vamos olhar para nossas características. Esse aqui eu quero deixar, porque daqui a pouco eu vou colocar um caso, mudando só a condição inicial. Aí ver o que acontece. Vamos lá. Cadê nossas características? O tal a gente sabe pode ser a mesma coisa que o T. Então, se a gente derivar em relação ao tempo, uma onda que inicialmente estava um ponto que inicialmente está no ponto está localizado no S, qual é a velocidade que ele viaja? 2A. Perfeito? Beleza. Aí eu pergunto, então, mas o que acontece com esse ponto?
Com esse ponto que eu falo, aquele quadradinho que eu peguei lá. Eu sei que ele viaja com velocidade 2A, mas em relação à altura, o que está acontecendo com ele? Pegando a altura de outro ponto. A primeira coisa que eu posso ver aqui é o seguinte. Vamos botar em relação ao tempo. Só vou trocar aqui por tempo, certo? Então a gente sabe que o U de S, certo? T. No tempo inicial, tempo zero, estou na altura S. Então, à medida que o tempo vai evoluindo, que eu vou conseguir esse ponto? Vai subindo. Mas, uma coisa interessante. Aqui, nesse caso, nesse nosso problema, a onda não vai mudar a forma dela. Porque todos os pontos estão viajando com a mesma velocidade constante. Observe que todos os pontos estão viajando com a mesma velocidade. Então, a onda não muda de forma. Perfeito, Carlos? Perfeito, Ailton? Perfeito, Davi? Mas ela vai ficar mais alta. Ela vai ficar mais alta, mas não muda a forma. Você não vai ter pontos chocando. Assim, o ponto ele vai subindo, mas a forma não muda. Ela fica mais alta. Porque eles vão ser... É como se assim, pensando... Vamos pensar assim. Eu ia pensar assim, carros em fila, cada um no ponto, cada um com velocidade constante. Não. Ele nunca não vai mudar a forma, porque todos estão na mesma velocidade. Eles estão subindo, vai subir, mas a velocidade é a mesma. Não tem fenômeno de choque. Não tem choque aqui. Não tem choque aqui. Não existe choque aqui. Agora, só que eu queria... Deixa eu ver se é isso. Agora vamos comparar com o caso ondas lineares. O que acontece em ondas lineares? Ondas lineares, a gente sabe o quê? No caso da onda linear, eu vou falar, mas depois eu vou visualizar aqui, vou visualizar nas equações. A nossa solução é constante ao longo